Deus gosta assim. Eu não te escutei. Eu quero escutar teu amém. Esse Deus gosta assim. Eu não escutei o teu amém. Eu quero escutar bem. Esse Deus gosta assim. Eu não estou te escutando bem. Eu disse. Esse Deus gosta assim. A Bíblia diz que ele cede dentro do louvor e adoração. Obrigado pelos músicos. Que Deus vos abençoe. Amém. Agradecer a Deus pelo servo de Deus, Pastor Masaki, e todos os servos de Deus que colaboram junto a ele. Que Deus vos abençoe pelo amor à obra de Deus e amor ao servo de Deus. Amém. 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 Eu estou feliz de estar convosco nessa noite. Deus quer nos dar uma 12. Fala 12. Fala 12. Fala 12. Não, você não está falando bem. Eu quero que você fale 12. Fala 12. Toda pessoa hoje tem que receber uma 12. Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. Uma 12 vai entrar em você para te empurrar para frente. Em toda a área que você está. Seja no ministério, seja no comércio, seja nos projetos, seja no casamento, seja em tudo. Fala 12. Amém. Fala mais uma vez 12. Fala mais 12. Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu cheguei hoje de manhã. Amém. 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 Eu estou te escutando. Amém. Eu saí da Inglaterra antes de ontem. Eu tinha que pegar um voo na França. Porque os ingleses não têm a facilidade de entrar pelo território brasileiro. Então, infelizmente, quando o pastor chegou na França, perdeu o voo. Mas pela graça de Deus, ontem comprou uma outra passagem e pegou outro voo de noite. E chegou hoje de manhã. Amém. Amém. Apesar de todo o tempo de voo que eu fiz, eu sou obrigado a pregar de manhã e pregar também de noite. É a minha obra. Eu estou feliz de vos ver. Eu queria estar feliz se você estivesse em pé. Pelo respeito da palavra de Deus. Eu estou feliz de te ver. Eu estou falando, eu estou feliz de te ver. Eu estou escutando bem. Eu estou feliz de te ver. Glórias ao Senhor. Para aqueles que não me conhecem, je suis le docteur, le prophète Tukala. Ele é o doutor, o profeta Tukala. E eu estou no meio de vós. Queremos falar sobre o poder do Espírito Santo. Eu quero que eu e vocês, para falar somente do poder do Espírito Santo, não somente nas palavras, mas uma maneira de entender o poder do Espírito Santo, que pode fazer entrar dentro de nós. Para fazer o quê? Me dá um bom amém. Fala Espírito Santo. Fala Espírito Santo. Estamos acostumados a falar que não fizemos a obra de Deus com nossas forças. Isso quer dizer tudo no mundo, se você faz com a tua força, você não vai conseguir. Você tem que ter uma 12. Fala 12.
Mesmo no mundo, se alguém faz o seu trabalho, ele não mexer com a bruxaria, ou não mexer com outras coisas estranhas, você só vê ele assim. Mas se ele mexer com a bruxaria, ele tem uma coisinha dele. Aquele mesmo trabalho, ele vai ter outro valor. Me dá um bom amém. Vamos abrir nossas Bíblias e ler um pedaço da palavra de Deus. Isaías chapitre 52. Isaías 52. Verset 13. Vamos ler o versículo 13. No respeito da palavra de Deus, vamos nos colocar em pé. Isaías chapitre 52. Isaías 52. Le verset 13. No versículo 13. A Bíblia diz: voici, eis, mon serviteur, o meu servo prosperará, terá êxito, il montera, vai crescer, il s'élèvera, vai subir, il s'élèvera bien haut, elevará-se muito. Voici, eis, mon serviteur, meu servo, prosperará, vai crescer, não vai prosperará, para prosperar. Il montera, ele vai subir, não vai monterá, para subir. Il s'élèvera, ele vai se elevar, não vai se elevará, para se elevar. Il s'élèvera bien haut, ele vai se elevar mais alto, não vai, il s'élèvera bien haut, para se elevará muito alto. C'est la parole de l'Éternel. É a palavra do Senhor. Pode dizer, toma teu assento. Essa palavra do profeta Isaías estava falando sobre Jesus. Quando falava meu servo vai ter êxito, ele falava de Jesus. O Espírito de Deus tinha que operar lá dentro da vida de Jesus. Quando Jesus estava no mundo, a Bíblia diz: o servo dele, por causa do Espírito que vai estar dentro dele, ele vai prosperar, ele vai subir, ele vai se elevar, ele vai se elevar mais alto. Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. A Bíblia fala: o Espírito que nós recebemos, ele não é um espírito de timidez, mas é o Espírito da força que grita sobre nós: Abba Pai. E que Deus é o nosso Pai. Me dá um bom amém. Bem, amado, deixa eu te falar. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é Ele que nos dá a força de fazer tudo. Eu estou falando bem tudo. Seja quem vai cantar bem por causa do Espírito Santo. Seja quem vai pregar bem por causa do Espírito Santo. Seja quem vai casar bem por causa do Espírito Santo. Seja quem vai vender bem por causa do Espírito Santo. E dá um bom amém. A Bíblia diz: le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Car nous ne connaissons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Porque nós sabemos o que pedir nas nossas orações. Mas Ele intercede por nós. Pelos suplicos e choros. O Espírito Santo. Por isso todo mundo me pergunta: qual é o teu segredo? A resposta não é tua. O meu segredo é o Espírito Santo. Me dá um bom amém. Alegria porque o Espírito Santo, esse segredo dele. Deixa que o Espírito Santo chegue até o segredo. O Espírito Santo chega até o segredo. O Espírito Santo chega até o segredo. Em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de quem? Quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, o Espírito Santo, ele coloca
junto com todas as pessoas, uma relação a 3 dimensões. A 3 dimensões. O Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele estabelece relações em 3 dimensões. Primeira dimensão, quando o Espírito Santo vem, ele estabelece relação de nos selar. C'est-à-dire o Espírito quer dizer a dimensão de l'esprit. É da saída do Espírito Santo. A grande dimensão nós recebemos. Quando a pessoa recebe Jesus como o Senhor e Salvador, quando recebemos Jesus, aí que entramos na dimensão de estar selado do Espírito. Está selado do Espírito. É como a pessoa recebe um carinho. Ele recebe um carinho do Espírito. Essa é a primeira dimensão. A Bíblia diz: nós fomos selados do Espírito Santo. Um dia da nossa redenção. Um dia da nossa redenção. Um dia que recebemos Jesus. Um dia que fomos salvos. Quer dizer, quem recebeu Jesus de verdade, ele tem o símbolo. Ele tem a marca. Por isso Paulo diz, ele diz: o que porta na face da terra, o que eu carrego em mim, a marca de Cristo Jesus. Ele falou que ninguém me incomoda, porque eu carrego dentro de mim sinais de Jesus. Aqueles sinais, aquele sinal é a dimensão de ser selado do Espírito Santo. Quando alguém é selado do Espírito Santo, mesmo o bruxo tem medo. No normal ninguém vai ver, mas o bruxo vai ver. Se você tem um símbolo, deixa que Deus te sela com o seu símbolo. Que Deus possa te selar com o Espírito Santo. Que Deus te sela com o Espírito Santo. A pessoa que é selada do Espírito Santo, os demônios não podem me incomodar. Por isso muita gente hoje, somente quando vai ser selado pelo Espírito Santo, o espírito maligno vai sair dele. Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. Espírito Santo, ele só não para na primeira dimensão. Quando chega na nossa vida, ele estabelece como pessoa uma relação da segunda dimensão. Segunda dimensão é a dimensão da plenitude. Quer dizer, Espírito Santo, ele enche dentro de nós. A Bíblia diz: não se bebedam de vinho, porque é um deboche. Mas seja ao contrário, cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, aí nesse momento a palavra do Espírito vai começar a funcionar. Duas coisas acontecem. O fruto do Espírito começa a funcionar dentro dele. O fruto do Espírito é só um. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é só um. Isso que chamamos de amor. Por isso a Bíblia nos mostra que a pessoa quando está cheia do Espírito Santo, ele vai ter o amor. Aquele amor vai se manifestar. Ele não tem conflito com ninguém, porque o amor habita nele. O fruto do Espírito é como a laranja. Ele está na boca, mas tem muitas partes. O fruto do Espírito é um, mas tem 9 partes. É como a laranja. Por isso a Bíblia diz: o fruto do Espírito é o amor. Não é isso? O fruto do Espírito é o amor. Mas ele apresenta a alegria, a paz. Tudo isso são partes que estão juntados ao amor. Me dá um bom amém. Quando alguém chega do Espírito Santo, os dons espirituais se manifestam nele. Não somente o fruto do Espírito, mas também os dons espirituais. Por isso hoje, muitas pessoas, os dons do Espírito vão se reativar neles. Eu falei, o dom do Espírito vai se reativar. Eu falei, o dom do Espírito vai se reativar. Me dá um bom amém.
Muitas pessoas, o dom do Espírito manifesta dentro deles, porque não funciona. Hoje tudo vai acordar. Eu falei, tudo vai despertar. Tudo vai despertar. Tudo vai despertar. Tudo vai despertar. Quando eu estou falando aqui sobre a plenitude do Espírito Santo, Deus está me falando o seguinte: tem duas pessoas aqui no nosso meio. Essas pessoas tinham dons: dom de profecia, dom de profetizar muito forte. Mas desde um certo tempo, aquele dom não funciona mais. Ele profetizava. Eles vão falar também em línguas. Mas aquele dom não funciona mais. Mas eu quero falar para eles: Deus, Ele não tira dom de ninguém. Não. É a pessoa, quando se abafa espiritualmente, que o dom se abafa também. Vai parar por quê? Porque o Satanás abafa isso. Bem amado. A Bíblia diz que Deus não tira seus dons. Quer dizer, Deus se dá um dom para alguém, Ele não recebe, Ele não prende. Se Deus não pode prender o dom, será que Satanás pode prender o dom? Satanás não pode. Porque Deus não pode, também Satanás não pode. Mas o dom para por quê? Porque o espírito da pessoa, ela trabalha em muitas coisas. Aí Satanás se aproveita. Ele prende os meios que fazem o dom funcionar. O dom funciona com meios. Por isso Satanás pode bloquear. Quando eu estou falando aqui agora, essas duas pessoas, aquele dom está voltando agora. Eu estou falando, esse dom está voltando agora. Eu estou falando que esse dom está voltando agora. Onde eles estão sentados, onde eles se encontram agora, Deus está tocando eles. E aquele dom da profecia vai voltar. Somente no momento que eu estou falando. Recebam isso agora onde estão. Receba esse dom onde está. Eles recebam o poder de Deus onde você está. E os pecados profetas que entrem dentro de vocês. E começam a profetizar. E que a graça de Deus desça. Eu estou falando que a graça de Deus desça. Que a graça de Deus desça sobre eles. Eu estou abrindo esse dom do Espírito dentro deles. Que os dons do Espírito Santo se abram. Tudo que está prendendo o dom na pessoa, que saia. Essas pessoas, quando vão profetizar, vão sentir como estão tendo problema. Essas são duas pessoas que estão aqui. Uma está sentindo vontade de gritar. Não se prenda. Porque o Espírito de Deus, ele está começando o trabalho dele agora. E aquele dom não vai se prender mais. Aquele dom não vai estar mais preso. Que le Saint-Esprit agisse dans la vie de mes bien-aimés. Na vida do bem-amado. Maintenant. Agora, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oyo nyoso ekangaki don. Tudo ya moto somono. O dom de alguém. Na buki yango. Eu quebro isso. E eu abro. Don. Ya moto nyoso. Au nom de Jesus. Au nom de Jesus. Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. Quando o Espírito Santo nos faz entrar na segunda dimensão, aí que recebemos a plenitude do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não para por aí. O Espírito Santo estabelece uma dimensão, terceira dimensão.
la dimension du revêtement. É isso que chamamos a dimensão do revestimento. Être revêtu du Saint-Esprit. Estar revestido do Espírito Santo. Quando o Espírito estabelece a relação, na troisième dimension, na terceira dimensão, aí estamos revestidos do Espírito Santo. Quer dizer, quando a pessoa está revestida do Espírito Santo, é uma pessoa que é vestida completamente. O revestimento do Espírito Santo. É como Jesus. A Bíblia diz, quando ele foi para orar no deserto, a Bíblia diz, rempli du Saint-Esprit, Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido ao deserto pour prier, para orar pendant 40 jours, durante 40 dias e 40 noites. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo se torna a pessoa de oração. Olha as coisas que vêm da pessoa. Não tem mais uma vida de oração. Por isso nós vamos orar aqui no final. Aqueles dons vão abrir. Me dá um bom amém. Jesus foi 40 dias, 40 noites. Mas, depois a Bíblia diz, Jesus foi revestido do Espírito Santo. Estando revestido do poder de Deus, ele volta do Espírito. Quando saiu da oração, ele estava revestido. Quando foi, ele estava cheio. Me dá um bom amém. Você está comigo aqui? Estamos juntos? D'accord, continue. Eu posso continuar? D'accord, continue. Eu posso continuar? Fala revestimento do Espírito Santo. Deus tem que nos fazer mergulhar no Espírito. Tem que nos vestir no Espírito. Ninguém pode ir para frente em todas as áreas da vida sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, o poder dele é que nos leva. Por isso eu chamando o 12. O poder do Espírito Santo é como uma droga. C'est-à-dire que você normal, essa pessoa está normal, mas quando usa a droga, ele se torna paranoico. É a mesma coisa com o Espírito Santo. A pessoa não pode ir diante, nem no ministério, nem no casamento, nem no comércio, nem no que seja, sem o Espírito Santo. Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. Le 11 dia 11 de setembro. Le 11. Dia 11. Depois da semana prochaine, je crois. Semana que vem. Hein? Vendredi. Le 11. Dia 11. Eu e minha esposa vamos fazer 29 anos de casados. Combien d'années? Quantos anos? Hein? 29. Avant d'aller à la dis-moi ça la question. Antes de eu vir aqui, perguntei para minha esposa. Le 11 é o 29e aniversaire. Você sabe que dia 11 é o nosso 29º aniversário de casamento? Ela falou, eu sei. Eu falei, qual o segredo do nosso casamento? Ela não tinha uma resposta para mim. Eu mesmo dei a resposta por ela. Falei, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque houve pessoas. O homem é uma boa pessoa. A mulher também é uma boa pessoa. Mas não conseguiram fazer 3 anos no casamento. Sim ou não? É isso. Ele falou, pastor, minha esposa não é ruim. Eu falei, se separaram por quê? Meu marido é uma boa pessoa, mas se separaram. É porque o Espírito Santo não estava com ele. Não é pelas nossas forças. Pessoa como eu, para viver com o pastor, tem que ser Espírito Santo. Certo? Estou te falando verdades. Tem que ter Espírito Santo. A pessoa que é esposa do pastor para viver com ele no casamento tem que ter Espírito Santo. Quer
dizer? Cada um deles tem seus defeitos. Sim ou não? Deixa eu até te falar. Uma pessoa boa no mundo não existe. Você também tem teus erros. Me dá um bom amém. Um dia, um jovem rico, a Bíblia não dá o nome dele. A Bíblia diz que só um jovem rico. Deram para ele na qualidade que ele tinha. Tem pessoas que o dom da graça que eles têm ganha o nome da vida deles. Não é isso? Mas a beleza que ele tem dá o nome dele de bonito. Que as qualidades possam te seguir toda a tua vida. Em nome de Jesus. Aquele jovem veio para Jesus. Não perguntou uma pergunta ruim para Jesus. Falou, mestre. Falou, bom mestre. Qu'est-ce que je peux faire? O que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Será que ele fez uma pergunta ruim? É uma boa pergunta. O que eu posso fazer para não perder o reino de Deus? Jesus olhou para ele. Jesus olhou ele com olho. Perguntou para ele. Porque a pergunta que Jesus perguntou para ele, quer dizer que ele não olhou com os olhos. Qui est-ce que tu appelles maître? Ele falou, quem você está chamando de mestre? Quem você chama bom? Qui est-ce que tu appelles bon? Ele falou, quem você chama de bom? Quem você está chamando de bom? Parce qu'il y a des bons il y a des bons que Dieu seul. Ele falou que tem bom somente só Deus. O único bom é só Deus. Mesmo Jesus quando estava no mundo, ele não queria que seja chamado de boa pessoa. Le cœur de l'homme est mauvais. A Bíblia diz que o coração do homem é ruim dès sa naissance. Desde o seu Le nascimento. cœur de l'homme est torturé par des souffrances. O coração do homem é torturado pela amargura. Qui peut le connaître? Quem pode conhecer? Mas com nossos maus, o Espírito Santo que faz que nós estejamos, que possamos viver, que possamos permanecer. Papa, irmão, eu sempre digo, se você vem na minha casa querendo achar o mal, você vai achar o mal, porque você vai procurar o mal, porque eu sou ser humano. Mas se você vir para mim, não procurar o mal, vem procurar Deus. O Espírito Santo vai para o teu lado para te encontrar com Deus através de mim. Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. Poder do Espírito Santo faz a força na pessoa. Quando o ser humano está na dimensão de revestimento, fala junto comigo revestimento. Por isso você não vai sair sem antes Deus te encher de revestir de poder dele. Tem que a igreja sair nas pequenas coisas e ir para um nível de grandes coisas. Fala revestimento. Fala revestimento. Quando o homem entra no revestimento do Espírito Santo, aí o poder do Espírito Santo naquele nível faz 4 coisas. Fala 4 coisas. Mas a quarta, o poder do Espírito Santo não faz sem a pessoa não está antes de revestir. Tem que chegar no nível de revestimento para as coisas que o poder da Bíblia fala, faz na tua vida. Primeiro poder que acontece, o Espírito Santo faz no ser humano quando a pessoa está revestida. Primeiro, é o poder da prosperidade. Fala o poder da prosperidade. Por isso a Bíblia diz: o servo vai prosperar. Quer dizer, quando o Espírito Santo toca meu servo, o poder da prosperidade, ele vai entrar na pessoa. Eu falo para alguém aqui: o poder da prosperidade entra na tua vida. Isso.
Isso. Bom. Est-ce que nós vamos bien? Eu estou falando bem? Est-ce que nós vamos bien? Eu estou falando bem? Le prophète continue. Fala, profeta, continua. Le prophète continue. Fala, profeta, continua. Le prophète continue. Fala, profeta, continua. Le puissance à prospérité. Fala, poder da prosperidade. Nada bien. Siga la prospérité, c'est quoi? O que é a prosperidade? La prospérité, c'est quoi? O que é a prosperidade? La prospérité? A prosperidade? Ma définition, c'est bébé. Tem muitas definições. Mas ela pensa uma definição fácil. Mas deixa eu dar uma definição fácil. No sistema de TAPP. No sistema não de pregação. Para você entender bem. A prosperidade. C'est le fait de commencer petit. É o fato de começar pequeno. C'est le fait de commencer petit. É o fato de começar pequeno. Et de grandir petit à petit. E de crescer pouco a pouco. Est-ce que você entendeu? Você entendeu? Você entendeu a definição? Uma definição é lenta. Essa definição é gostosa, né? Pensa amém, meu. Me dá um bom amém. La prosperité. A prosperidade. C'est le fait de commencer petit. É o fato de começar pequeno. Et de grandir petit à petit. E de crescer pouco a pouco. Quer dizer, na domaine de sua vida, em toda a área da tua vida, você precisa de prosperidade. No ministério, você precisa de prosperidade. Na coiemba, na música, precisa da prosperidade. No comércio, precisa da prosperidade. Na igreja, precisa da prosperidade. Vamos começar pouco. Vamos crescer devagarinho. E vamos crescer. Eu falo para alguém. Fica com o Espírito Santo. Começa a pequeno. Faça sua. Em nome de quem? Escuta-me bem, irmã. É o segredo do nosso reino. No nosso reino, começamos sempre pequeno e acabamos sempre grande. Sabe? Deixa eu te dar uma profecia aqui. Quando eu estava vindo com o pastor, chegamos aqui, eu desci no carro. Eu nem vi a igreja aqui. Deus abriu meus olhos. Eu vi uma igreja grande. Eu vi uma grande igreja. Eu vi um templo. Deus me falou. Olha onde eu estou levando essa igreja. No poder do meu Espírito. Eu estou profetizando. Como um profeta. Que essa igreja prospera. Que essa igreja prospera. Que essa igreja prospera. Amém. Não se admira. Não se admira. Se é essa igreja, está todas as igrejas. O nome de Jesus. Foi a mim. Prospere em todas as áreas. Prospere em todas as áreas. Prospere em todas as áreas. O nosso reino. Começamos pouco e a gente vai crescendo devagarinho. Fala devagarinho. Fala devagarinho. Devagarinho. É por isso. Junto com o Espírito Santo. Não temos vergonha de começar pouco. Fala, vou começar. Vou começar. Vou começar. Sabe? O africano mais rico do mundo. Não sei se você conhece. O nome dele é Dangote. Sim. Ele é nigeriano. D'accord? Sim. Quando eu falo que ele é mais rico, não brinca, ele é bilionário. Ele tem aeroportos dele privado. Passou uma sala. Sabe Dangote? Tem 13 aeroportos na Inglaterra. Que é dele. Sem contar os aeroportos dos Estados Unidos. Esse é o aeroporto de Guarulhos, mas ele é de alguém. Ele tem mais ou menos 9 aeroportos no mundo. É dele. Mas ele começou com $300 emprestado de alguém. Quanto? Quanto? 300 dólares. Ele matou para andar bem. Começa pequeno e cresça. Eu estou falando para alguém que vai se tornar uma pessoa mais rica nesse mundo. A pessoa mais rica. Seja você. Se você for rica.
aí. Para o poder da prosperidade. Para o poder da prosperidade. Para o poder da prosperidade. Hoje, pela graça de Deus, eu viajo o mundo. Não para vender, não para comprar, somente para pregar a boa nova de Jesus. Amém? Eu posso estar segunda-feira aqui, terça aqui, quinta aqui, lá. O mundo eu conheço. Amém? Eu prego em muitos lugares, surtout no mundo anglophone, principalmente no mundo anglofone. Mas você vê onde eu comecei. Você vê aonde eu comecei. Você não vai gostar. Você não vai gostar. Quando Deus falou que vai me levar para até o mundo, eu morava lá no bairro do Macala. Você conhece o bairro Macala? Devagarinho. Devagarinho Deus começou a me levar. Como a irmã está falando. Quando falei esse nome, me conhece faz tempo. Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. Eu vou para alguns países. As pessoas que me convidam não conheço. A pessoa que vai buscar no aeroporto não conheço. Não conheço eles. É como hoje. Pastor, ele é testemunho. Eu profetizei para um bispo. Ele está aqui no Brasil, eu não sabia. Eu profetizei para alguém que eu vi no hotel. Profetizei para ele. Através dele, a profecia era tão forte que ele ficou em pânico. Falei para ele, então você veio de Miami? Ela falou sim. Eu perguntei para ele, quem é? Falou, quem é Rosa? Ele falou, não conheço. Falei, não. Falei, você conhece? Você tem problema com alguém chamado Rosa? Falou, sim. Começou a me contar a história daquela Rosa. Falei ele para ele, o Deus me mandou falar, a tua bênção está se você perdoar aquela Rosa. Sabe o problema que você tem com a Rosa? Olha o que você fez. Aquela mulher ficou pânico. Ela pegou o telefone, ligou dos pastores que estavam no hotel dela. Aqueles outros pastores vieram. Falaram, eu vi o profeta aqui. Ele está me falando. Nos contamos na sala de passar roupa. Eu estava passando minha calça. Aqueles pastores vieram. Quando vieram, o que admirou eles, um deles, chamei ele no nome dele. Falei, você é o fulano. Falei, você como você conhece meu nome? Falei, qual é o segundo nome? Quem é o fulano? É meu marido. Falei, aquela pessoa da pastora. Falou, ele não conhece. Falei, Deus está me mostrando pelo teu marido. Quando falou chamar aquele marido na videocâmera. Pastor Massaqueta está em que país? Aracaju, no estado de Sergipe. Nordeste. Aí como ele falou. Aí começou a profetizar ele no vídeo. O Espírito Santo tocou quem estava em volta. O Espírito Santo tocou aquele bicho onde ele estava no vídeo. No final não tinha nem como passar minha roupa. Eles que passaram minha roupa. Você não profetizou. Ele falou, não, você não pode passar a roupa. Mas no final, o bicho falou, não. Você tem que vir aqui. Eu vou estabelecer um programa. Os convites nós recebemos assim. Você me entendeu? Você me entendeu? Eu vou para lugares que eu não conheço ninguém. Nem as pessoas que me buscaram no aeroporto. Aí eu sento lá. Sento no voo. Eu fico lá na classe comercial. Na business class? Na classe comercial. Não. Business é comercial mesmo. Claro. A primeira classe. Sim. Não, business é a segunda classe. Porque primeiro eu estava na segunda classe. Aí eu me olho. Eu olho assim. Eu falei, quem morava lá em Macala. Meu Deus, foi bom.
Amém? Mas Deus que começou comigo, no começo, eu estou vendo pessoas que Deus vai exaltar nesse lugar aqui. Deus exalta no trabalho, Deus exalta no dinheiro, Deus exalta no casamento. Eu preciso do poder da prosperidade. Você não está falando bem? Levanta, fala Deus Pai. Levanta, fala Deus Pai. Eu venho diante a ti. Eu declaro a partir de hoje o poder da prosperidade que entra dentro de mim através do Espírito Santo. Tudo que eu vou fazer, começo pequeno, termino grande. Começo pequeno, termino grande. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem amado, no final, quando vamos orar, poder da prosperidade vai descer dentro de nós. Porque o Espírito Santo vai trazer o poder da prosperidade nessa igreja. A Bíblia quem diz: meu servo prosperará. Tem alguém que quer prosperar aqui? A Bíblia diz: voici mon serviteur. Eis que meu servo monterá, subirá. Deuxième force, segunda força, segundo o poder do Espírito Santo, c'est la puissance de monter. É o poder de subir. La puissance de monter. Fala poder de subir. La puissance de monter. Fala poder de subir. La puissance de monter. Fala poder de subir. Puissance de monter. Poder de subir. Como monter avec des années. Subir na verdade é o quê? É o fato de sair de um nível um outro nível plus élevé. E ir num nível superior mais elevado. Prosperidade. É como eu estou no ponto A, aí eu fui no ponto B. É isso a prosperidade. Não é isso? Mas subir. Eu ter saído do nível. Eu soube no nível acima. Sim ou não? Eu saio nesse templo. Então no templo grande. Grande maior. Um tipo estágio. Eu falo para alguém que não te faça subir de nível. Que Deus te faça subir de nível. Que Deus te faça subir de nível. Em nome de quem? Você sabe que tem cantores que cantam melhor que a cantora Lombongo? Sim ou não? Mas tem muitos que não são conhecidos como ela. Por quê? Fala nível. Fala nível. Tem músicos que cantam muito bem, mais que Moisés Bi. Sim ou não? Você escuta a voz de alguém, Moisés Bi não pode nem tossir diante dele. Amém. Nossos músicos cantam como anjos. Sim ou não? Vamos aplaudir. Mas qual é o problema? Fala nível. Fala nível. Fala Espírito Santo. Fala Espírito Santo. Me leva no nível superior. Me leva no nível superior. Espírito de subir. Espírito de subir. Poder de subir. Que me faça subir. Que me faça subir. Que me faça subir. Que me faça subir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu filho, qual é o teu nome? Luiz. Sabe por que eu te perguntei teu nome? Você não sabe. Por quê? Deus está me falando o seguinte: que você é a luz. A tua luz, ela vai iluminar em todos os lados. A Bíblia diz
Se você pegar a luz, colocar uma lâmpada debaixo da mesa, ele não vai iluminar. Ele acende. Deus me manda te dizer, ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar a partir desse país. Siga me bem. Vai te exaltar nesse país. Mas depois vai te tirar desse país. Estou te vendo saindo desse país. Vai te tirar desse país. Vai te levar num outro país. Aonde ele vai te levar? Eu estou vendo pessoas não falando português. Estou vendo pessoas falando inglês. Você me entendeu? Ele vai te levar num país que fala inglês. Aí ele vai te exaltar mais alto. Não vai te exaltar em outras coisas, mas nas coisas de música. Na música. Eu te vejo você cantando diante de multidão, diante de estádio, diante de estádios. Deus me manda te dizer, Satanás vai te atacar. Ele vai te atacar nos pés, no pé esquerdo. Já começou a te atacar nisso. Não é isso? Ele quer que você não tenha capacidade de andar. Mas Deus me diz, por causa do poder de Espírito que está entrando em você, mesmo aquele ataque que já começou, está acabando agora. Em nome de Jesus. Eu falei em nome de Jesus. Eu falei em nome de Jesus. Deus vai subir em nome de Jesus. O poder de subir te acompanha em nome de Jesus. Amém. 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 Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. Você pode pregar mais do que eu, mas infelizmente não temos o mesmo nível. Fala nível. Talvez você ora mais com o pastor, mas infelizmente não tem o mesmo nível. Fala nível. Fala nível. Estávamos conversando com os pastores lá na igreja sede. Quando terminou o culto, estávamos conversando. O pastor de um pastor em Angola. Pastor Massaca até que falou. Sim, esse pastor tem uma grande igreja, mas infelizmente se você pregar na igreja dele, ele não dá uma boa coisa. Eu também já ouvi falar disso. Mas eu falei para ele, sabia que eu fiquei admirado do jeito que estava falando. Eu preguei umas vezes lá, mas a minha primeira vez que eu preguei lá, preguei um domingo só. Eles têm 3 cultos. Preguei nos 3 cultos. No final, me deram um envelope de $10 mil. Eu falaram, nossa, pastor, ele te deu $10 mil. Pastor Massoque que parou a discussão. Falou, não, eu nível de você, pastor. Me dá um bom amém. Me dá um bom amém. Fala nível. Você pode ser mais bonito que o aí você não tem o mesmo nível. Em nome de quem? Eu recebo. Vem, irmão. Me dá a mão. Não, estou por oferta. Você está liberando como eu quero orar para alguém, mas estou pedindo oferta. Porque as coisas que eu quero falar, se não tiver oferta, não tem sentido. Sabia que tem coisas, certas orações não tem efeito quando não tem oferta. Você me entendeu? Sabe por que eu pedi tua oferta? Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma riqueza
richesse moko etelenga. Uma riqueza que está lá em volta. Eu estou vendo essa riqueza. Richesse wana eza na kati ya família tatana. Aquela riqueza está na família do teu pai. Você me entendeu? Nzambe nde pesa na richesse. Deus quem deu aquela riqueza. Mas infelizmente, richesse wana moto azwa moto. Aquela riqueza ninguém pegou. É porque estragaram. Por causa do poder da bruxaria que estava dentro da família do teu pai. Deus está me falando. Aquela riqueza Ele está dando para você. Deus está me mandando te dizer: você é uma pessoa rica. Dinheiro vai andar nas tuas mãos. Dinheiro vai andar nas tuas mãos. Deus vai te fazer se encontrar com 3 pessoas. Aquela pessoa não tem a mesma nacionalidade que você. Desses pessoas estão vendo chinês. É como um paquistanês. É como um árabe. O outro é brasileiro. Esses 3 são mas Deus vai te conectar com essas pessoas. Essas pessoas vão te fazer entrar num negócio. Em primeiro instante você só vai receber comissão. Mas depois você também vai começar a fazer o seu. O teu dinheiro vai sair daí. Deus está me falando. Ele vai te dar o dinheiro. Você vai sustentar a obra de Deus. Você vai dar muito dinheiro para a obra de Deus. Você vai sustentar o servo de Deus. Você vai ter capacidade de construir um templo. Deus está mandando te dizer. Ele vai te dar isso. Porque Ele te deu o coração de suportar as pessoas. Coloca as mãos em forma de receber. Coloca na forma de receber. Père, je prie. Pai, eu oro pour les mains de mon fils. Para as mãos dos meus filhos. Je prends cette offrande entre ses mains. Eu pego essa oferta nas suas mãos. Et je multiplie cet argent. Eu multiplico esse dinheiro. Dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Je prie, je crois à la force. Eu oro e oro na hora pela força de subir. Que o dinheiro suba nas tuas mãos. Que o dinheiro cresça nas tuas mãos. Que o dinheiro cresça nas tuas mãos. Espírito de Deus, sopra nas mãos dele. No nome de Jesus. Que não começa do nada, mas que começa lá por cima. Em nome de Jesus. Eu digo amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Est-ce que ça va alguém que quer subir? Que Deus te faça subir. Fala poder de subir. Fala o poder de subir. A Bíblia diz: meu servo se levantará. Troisième puissance, Saint-Esprit. Terceiro poder que o Espírito Santo traz. É o poder da elevação. O poder da elevação. Fala poder da elevação. Fala poder da elevação. Fala poder da elevação. L'élévation a elevação é o fait de monter, é o fato de subir avec gloire, com glória, avec popularité, com popularidade, avec considération. Com consideração. C'est-à-dire, quer dizer, doutor, il y a une différence entre monter et élever. Sabe a diferença de subir e ser elevado? Comme élever, elevação comme monter. É subir também. Sauf que somente que monter et élever, subir e elevar. Quando a pessoa está sendo elevada, quer dizer, ele está subindo. Mas a subida dele, ele está cheia de glória. Ela está cheia de popularidade. Ela está com sucesso. Você não subiu à toa. Você é elevado. Mas você está sendo elevado. Você começa a chamar a atenção das pessoas. As pessoas começam a falar de você. En bien et en mal. Bem ou mal. Também não se admira se as pessoas falarem mal também. Você me entendeu? Tem pessoas que eles são elevados de uma maneira de Enoque. Na fórmula do Enoque. Ele sobe sem barulho. Ele vai embora. Mas tem pessoas que sobem
como Elias. Quer dizer, quando ele está subindo, é vento, é barulho. Vem, mamãe. Deus está me falando o seguinte: não tema que as pessoas falam contra você, porque Deus vai te fazer subir, vai te fazer subir do barulho. Mas as pessoas vão falar mal de você, mas o Senhor vai te elevar. Eu repito, mas as pessoas vão falar mal de você, mas o Senhor vai te elevar. O Senhor te eleva, e Ele te eleva, Ele te eleva, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Eu estou subindo. Eu não estou subindo de qualquer jeito. Eu estou subindo como uma águia. Eu estou subindo não de qualquer jeito. Eu estou subindo como uma águia, com barulho. As pessoas começam a me dar saudações. É o Espírito Santo que faz isso. É, papai. É, pai. As pessoas começam a não te ver no ordinário. É o Espírito Santo. Você acha que essa pessoa vai ser o quê? É questão de ele não está subindo sem barulho. Ele tem que subir com barulho. Aquele barulho é de bom e também ruim. Aquele barulho faz subir as pessoas. Não é bom. Também tem os ruins. Mas somente para falar de Jesus. Nós somos matando o campo. Nós vamos matando o campo. Gimana? Fred, gimana? Mama, o que não tem? Não vai embora, não vai embora. Eu estou na zona de pombo. Será? Espera. Só uma minuto. Já vi qual é essa managem? 7 mois. 7 mois. A criança está aqui? Traz a criança, por favor. Vamos manejar. Se prepara, já só vou orar por ela. Quando eu toquei essa mulher, Deus está me falando. Ora pela tua segunda filha. Só pergunta se ela tem quantos filhos. Deus está me mandando te dizer que te dê essa criança como uma consolação. Sim? Satanás vai combater essa criança. Por quê? Porque ela tem um símbolo de Deus nela. Essa criança vai fazer a tua alegria, vai limpar as lágrimas dos teus olhos. Mas o Senhor, o Satanás vai combater essa elevação que habita sobre ela. Mas não temas. Todo lugar que essa criança passar, Deus manda orar por você e por ela. Porque mesmo a tua riqueza está nas mãos dessa criança. Eu não sei como você teve ela, mas Deus te deu ela como uma consolação. Pai, eu oro em nome de Jesus. Que a tua bondade se manifeste na vida dessa criança. Que é uma consolação para sua mãe. Essa criança todas as lutas que vão vir à noite e dia. Que não faz essa criança voar. Que ela suba como águia. Em nome de Jesus. Que a tua bondade se manifesta na vida dele. Que a tua glória se manifeste. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Fala comigo, Deus, Senhor. Senhor Deus. Não, você está fazendo declaração em vão. Bem, mas eu não sei. Você talvez não conheça a força da declaração. Declaração é diferente de oração. Declaração. Quando você faz, ele te aproxima aquilo que está longe de nós. E quando você declara, tem que ser com toda a força. Fala, Deus, Senhor. Deus, Pai. Eu venho diante de ti. Eu declaro, a partir de hoje, puissance et élévation, poder da elevação, que me siga, que eu suba em glória, que eu suba popularidade, que eu suba na consideração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde? A mesma onde? Que ninguém me considerava. Que me considera. A partir de hoje, eu creio na puissance, o poder do Espírito Santo que vai subir. Que eu suba. 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 Quando a pessoa está revestida, eu vou parar aqui hoje. Ah, que dia gostoso. Fala pro teu amigo, que dia gostoso. Essas coisas que eu estou pregando, é isso que vamos viver a partir de hoje. Saia das pequenas coisas, vá nas grandes coisas. Você me entendeu? Você quer escutar? Depois da pregação, me liga, pai. Me ligaram para ir pegar na Áustria. É isso? Muitas vezes, como é que te conhecem? Pai, me chamaram para pregar na Turquia. Tem países que me chamam para pregar. Eu mesmo acho que parece que estão brincando comigo. Última vez me chamou para ir lá no Irão. Lá no Irão. Eu falei, lá em Irão tem igreja. Falaram, se nós seguimos todas as pregações. Falei, tá bom, eu vou vir. Irão. Niveau. Os bichos têm que nos levar. Que ele venha como mais espírito. Higher dimension. Fogo. Fogo. Nicolo. Lá em Nicolô. Em cima. Quatrième force. Quarta força. Puissance. Quarto poder. Para mim, mon serviteur prospère. E para meu servo vai prosperar. Il montera. Vai subir. Il s'élèvera. Vai se elevar. Et
il va s'élever mais alto. Quer dizer, o quarto poder c'est la puissance de la hauteur. É o poder da altura. Fala altura. Fala altura. Fala altura. Fala altura. La puissance de la hauteur, poder da altura, c'est le fait de se positionner à un niveau, é o fato de se posicionar a nível hors du commun, fora do comum. Mon Dieu, mon santo Deus está posicionado, a visão não vai posicionar. Fala posicionado. A pessoa place. Ele te dá lugar. A posicionar. Ele te posiciona. No nível não de qualquer pessoa. Hors du commun. Fora do comum. Hoje Deus quer te posicionar. E Deus se posiciona. Eu falei que Deus se posiciona. Eu repito, Deus se posiciona. Sabe? Se Deus te posicionar, as pessoas casam. Mas o casamento que você vai receber, você vai olhar e falar, nossa, esse casamento te posiciona. Você, a família, todo mundo. Deus te posiciona. Me abençoe. Fala posicionamento. Posicionamento. Que meu Deus te posiciona. E te dá a forma. Deus está falando que vai te dar a forma. Ele está te dando a forma. Vai te fazer sentar nessa forma. La dimension de la hauteur. Dimensão da altura. C'est le fait que la moto. É o fato da pessoa elevar a pessoa. E posiciona ele. No nível inabitual. As pessoas estão acostumadas naquele nível. Nada. As pessoas não estão acostumadas naquele nível. Deus posiciona alguém no nível de surpresa. Sabe, muitas vezes eu prego em alguns lugares. Somente eu de negro. Todo mundo branco. Você está seguindo? Somente eu negro. Aí essas pessoas brancas que foram buscar no aeroporto, talvez no limusine, me leva no hotel de 5 estrelas. Talvez quando eu vou entrar no quarto, eu me ajoelho e começo a chorar. Eu falei, menino daquele bairro pobre. Ele falou, se eu me esquecer aonde você me buscou, eu vou pedir. Me lembra. Me lembra. Ele falou, me lembra. Me lembra. Para pegar na Austrália. Você sabe que Deus não me pegou. É Deus, se eu esquecer um dia, o que você vai fazer, Senhor? Me lembra. Me lembra. Sabina kobo sana magambo ya motu ya elongo na kosenga na yo Sabina kobo sana magambo ya motu ya elongo na kosenga na yo Oh apelenga apelenga Oh, nasiki apelenga, apelenga. Oh, la voz apelenga.
O dia que esse aqui vai se tornar um estádio. Não esqueçam que está num lugar que não tem janela. Não tinha como colocar terno. Se a gente vai esquecer, que o Deus possa nos lembrar. Por isso muitas vezes quando eu estou chorando, em vez de eu me alegrar, toda aquela honra começa a chorar. Eu olho o que Deus faz nas pessoas. No mundo com as doenças impossíveis. Eu falo, Deus, o Senhor é bom. Eu quero que alguém fale assim: para o Espírito Santo, me posiciona. Espírito Santo, me posiciona. Para o Espírito Santo, me posiciona. Me posiciona. Se coloque em pé onde você está. Eu quero que você se coloque em pé onde você está. Eu vou chamar o pastor Massai. Você se levanta onde você está. Durante alguns minutos, vamos orar por vocês. Para que o Espírito Santo, o poder dele, nos leva na prosperidade, na subida, na altura, na elevação, na altura. Levanta as tuas mãos mais alto que você puder. Levanta as tuas mãos. Aleluia, 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 que nessa noite o Espírito Santo possa me levar além, que possa me levar além. Eu vou chamar para vocês.
E nesse instante, irmão. E na moment oyo ndeko na biso. Nesse instante. Na moment oyo. Nesse 3 primeiras fileiras. Na 3 premières places oyo. Alguém será tocado por o Espírito Santo. Mundo mowa akosima mana molimo santo. Somente vamos levantar. Kaka liboka kotomba ma. Vamos levantar. Boa liboka kotomba ma. O Espírito Santo. Le Saint-Esprit. Nos leva além. Akomeabiso de lá. Nos leva além. Akomeabiso de lá. O Novo Santo. Espírito Santo. Nos leva de lá. Vai levar além. Nos leva além. De lá. Em nome de Jesus. Santo Espírito. Saint-Esprit. Santo Espírito. Saint-Esprit. Rogo-te nessa noite. David também na buta lelo. Rogo nessa noite. Já na buta lelo. Sopra nesse instante. Souffle na buta. Sopra nesse instante. Souffle esse corpo. Onção de elevação. Onção de elevação. Onção de elevação. Onção de elevação. Não ninguém nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sopra nessa noite. Onção de elevação. Onção de elevação. Em nome de Jesus. 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 O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sopra nessa noite. Onção de elevação. Onção de elevação. Acabou chama bom. E acaba e correba. Como chama? Desse instante lá. O Espírito Santo vai trabalhar de quem? Vai trabalhando. Vai quebrando. As limitações. Vai quebrando. As inimigos. Vai quebrando. As familiares. Porque nessa noite o Espírito Santo vai estar nessa igreja agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sopra nesse instante. Sopra nesse instante. Onção de elevação. Onção de elevação. É tua igreja. Em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Saint-Esprit. Obrigado, Santo Espírito. Saint-Esprit. Obrigado, Santo Espírito. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Faça tua obra nesse instante agora. Sala musala na hora mama hoje. Faça tua obra nesse instante agora. Sala musala na hora mama hoje. Faça tua obra nesse instante agora. Sala o bem na mama. Em nome de Jesus. Na como é isso? Vamos ficar em silêncio. Toda a silêncio. Espírito Santo. Saint-Esprit. Esta que te pertence. Aí compreendem eu passo hoje. Parte aí com a parte aí. Aí que te pertence. Igreja aí eu. Deixamos lugar a ti. Place do tikelio. Deixamos lugar a ti. Do tikelio place. Faz teu querer. Sala el olho lingui. Faz teu querer agora. Sala olho lingui. Em nome de Jesus. Na como é isso? O Espírito Santo. Saint-Esprit. Deixamos lugar. Do tikelio place. Faz o teu querer agora. Sala olho lingui. Faz teu querer. Sala olho lingui. Faz o teu querer. Sala olho lingui. Faz teu querer. Sala olho lingui. Faz teu querer. Sala olho lingui. Faz teu querer. Sala olho lingui. Nesse instante agora. O Espírito Santo. Saint-Esprit. Faz teu querer Sala agora. olho lingui. Vou pedir os protocolos. Não você não vai pro protocolo. Fica atento. Ouça lá atentivo. Haverá uma unção que vai tocar a pessoa e atacar de uma vez só. Essa unção eu vou atacar na mão. De uma vez só. Na mão. Agora nesse instante. Na mão O olho. Espírito Santo. Saint-Esprit. Este lugar é teu. Place o exali é teu. Esse cão exali é teu. Place o exali é teu. Faz o teu querer. Sala olho lingui. 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 Nesse instante agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Saint-Esprit. Faz o teu querer. Sala olho lingui. Faz o teu querer. Sala olho lingui. Como teu servo. Como teu servo. Como teu servo. Eu sopro agora. Eu sopro agora. Eu sopro agora. Em nome de Jesus. Como é isso?
Mesmo a pessoa que está lá fora, que não quer que entre na distração, o que Deus está fazendo a sua obra. Vai tocar as pessoas de uma vez só. Vai fazer barulho nessa sala. Vai trazer barulho nessa sala. O Espírito está fazendo a sua obra nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus. Faça a tua obra agora. 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 Esse igreja é seu. Essa igreja é do seu tempo. Faz a tua obra agora. Faça a obra agora. Faça a obra agora. Faça a obra agora. Faça a obra agora. Não deixa assim. Em nome de Jesus. Não deixa assim. Em nome de Jesus. Não deixa assim. Em nome de Jesus. Merci, Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. Vamos ficar só em silêncio. Vamos só, ele vai passar esse silêncio. Deus vai fazer a sua obra. Seigneur des anges, salva Lola, salva miracle, Jesus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Ele falou diante de mim. Ele falou diante de mim, meu espírito vai resistir. Senhor, tu falou que meu espírito vai resistir. Meu espírito vai resistir. Meu espírito vai resistir. Por causa da aliança. Por causa da aliança. Por causa da aliança. Eu penso a mulher. Eu te dou ordem. Eu te dou ordem. Eu te dou ordem. Agora. Deixa esse corpo. Espírito Santo. Faça a obra da vida dela. Em nome de Jesus. Essa mulher, estou falando com você agora. Eu estou te dando ordem agora. Estou te dando ordem. Estou te dando ordem. Vai poder saber. Vai te dar o poder. Vai te dar o poder agora. Em nome de Jesus. Fala com essa mulher. Que está dentro dela. Ele está dando ordem agora. Ele está dando ordem agora. Ele está dando ordem agora. Nenhum espírito resistirá diante a mim. Senhor, eu estou falando, nenhum espírito vai resistir. O Senhor está falando, nenhum espírito vai resistir diante a mim. Essa palavra dessa mulher. Essa palavra dessa jovem. Estou te falando com você. Vai querer fugir. Estou te falando a você. Estou falando a você. Estou falando para você. Estou falando para você. Deixa esse corpo agora. Deixa esse corpo agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu te dar ordem agora. Eu te dar ordem agora. Deixa esse corpo agora. Em nome de Jesus Cristo. Levanta tuas mãos, você está. O Espírito de Deus está andando dentro da igreja. O Espírito de Deus está circulando dentro da igreja. Está circulando dentro da igreja. Somente levanta tuas mãos. Somente levanta tuas mãos. Nessa noite, Deus quer exaltar a mim. Deus quer levar a mim. Eu falei, Deus está falando de mim. Para conectar as pessoas hoje. Para conectar as pessoas hoje. Para exaltar as suas vidas. Para conectar as pessoas. Para conectar as pessoas. Para dizer a mim. Para de em nome de Jesus. Eu quero orar para todos os intercessores. Todos os intercessores da igreja vêm aqui à frente. Rapidinho.
estamos no final das nossas orações.